Meu nome é Isabela Dias, tenho 25 anos e há quase 5 anos trabalho como secretária de Gabriel Salles, o presidente da empresa em que comecei como estagiária. Eu me lembro como se fosse ontem quando consegui a vaga na época do pai dele, ainda cheia de sonhos e ambições, sem saber a magnitude do caminho que iria trilhar. Quando Gabriel assumiu a presidência, ele me escolheu para ser sua secretária pessoal. Lembro-me do orgulho que senti naquele momento, de como me dediquei em cada detalhe, em cada tarefa. Afinal, ele confiou em mim para organizar sua vida, e eu não poderia decepcioná-lo. Gabriel não faz nada sem me consultar. Ele confia em mim de uma forma que chega a ser quase intimidadora, mas ao mesmo tempo, lisonjeira. Às vezes ele me liga tarde da noite, apenas para saber se tenho alguma sugestão de filme, ou para perguntar qual terno ele deveria usar em um encontro. Outras vezes, ele me chama para ir à sua casa e ajudá-lo a organizar a papelada que acumulou durante o dia, ou até mesmo para tomar uma taça de vinho e conversar. Nesses momentos, meu coração bate tão forte que tenho medo que ele ouça. Estou ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante do homem que amo em segredo. Sim, eu sou completamente apaixonada por Gabriel. Desde o primeiro dia em que passei a trabalhar diretamente com ele, algo cresceu em mim. Cada gesto dele, cada palavra, foi moldando esse sentimento que tentei esconder de todas as maneiras possíveis. Não posso deixar que ele descubra. Seria humilhante, pois sei que ele jamais olharia para mim como olha para as mulheres com quem sai. Elas são sempre tão lindas, tão perfeitas, mulheres que parecem ter saído de revistas de moda. Altas, com cabelos impecáveis, sorrisos luminosos, corpos esculturais. Eu vejo a forma como ele olha para elas, como sorri encantado, e meu coração se despedaça um pouco mais a cada vez. Ele nunca notou que, enquanto ele admira essas mulheres de longe, sou eu quem cuida de todos os detalhes. Sou eu quem faz as reservas nos restaurantes caros, quem organiza suas viagens, quem escolhe o vinho que ele vai beber com elas no jantar. Eu marco até o hotel onde ele vai passar a noite com uma delas. E depois? Depois, ainda ouço sobre como foi o encontro no dia seguinte. Ele fala sem nem perceber que cada palavra que sai da sua boca é uma faca cravada no meu peito. E eu ouço. Porque essa é a minha função, certo? Às vezes me pergunto o que eu sou para ele além de sua secretária. Sou sua confidente, sua conselheira, sua assistente pessoal, mas nunca a mulher que ele poderia amar. Nunca a mulher que ele vê. Eu sei que para ele sou essencial. Ele já me disse várias vezes que não sabe o que faria sem mim. E isso me faz bem, me faz sentir importante. Mas também me destrói, porque mesmo sendo indispensável, sei que nunca serei suficiente aos olhos dele. Não da maneira que eu gostaria de ser. Ele é encantador. Não posso negar. Sua presença, seu sorriso, o jeito como resolve tudo com precisão e elegância. Como posso não amá-lo? Ele é forte, inteligente, determinado. Às vezes imagino como seria se ele me olhasse de verdade, se ele percebesse que eu estou aqui, esperando. Mas então me lembro do espelho, da mulher comum que sou. Nem sou feia, mas estou longe do tipo de mulher que Gabriel considera adequada para estar ao lado dele. E dói. Dói saber que meu coração é dele, mas o dele pertence apenas àquelas que ele julga serem dignas de seu olhar. Então, todos os dias, sufoco esse sentimento, escondo esse amor em cada gesto, em cada sorriso profissional que ofereço. Sei que nunca serei mais do que sua fiel secretária, a mulher invisível que ele confia para cuidar de tudo, menos do seu coração. Mas ainda assim, continuo ao seu lado. Porque no fundo, apesar da dor que sinto, não consigo me afastar. Eu amo Gabriel, e estar próxima dele, mesmo que de uma maneira distante, é o suficiente para mim. Ou pelo menos é isso que eu tento me convencer a cada dia. Eu sou Gabriel Salles, tenho 28 anos e desde os 23 sou o presidente da empresa que herdei dos meus pais. Não vou mentir, sou um cara bem-sucedido. Meu nome é respeitado no mercado, meus negócios prosperam e, bom, minha vida social,
Digamos que não falta diversão. Sempre fui um cara que ama mulheres. Lindas, perfeitas. Minha filosofia é simples. Eu não fico com a mesma mulher 2 vezes. É mais prático assim. Sem amarras, sem complicações. Mas se tem uma coisa que eu valorizo acima de qualquer aventura, é minha reputação e, claro, minha empresa. Tudo que faço é pensando nisso. Trabalho duro, tomo decisões rápidas e mantenho tudo sob controle. Ou melhor, quase tudo. Porque, se eu parar para pensar, minha vida inteira está sob o controle de outra pessoa. A minha secretária, Isabela. Isabela é... Como eu posso descrever? Ela não tem nada a ver com as mulheres com quem eu costumo sair. A verdade é que ela não é bonita, pelo menos não no sentido convencional. Não é o tipo que chama a atenção de ninguém numa festa. Mas é eficiente, detalhista e, sinceramente, não sei o que faria sem ela. Ela cuida de cada aspecto da minha vida. Do que eu vou vestir, os compromissos que eu tenho, até as decisões pessoais, tipo qual restaurante eu vou jantar ou a camisa que devo usar em reuniões importantes. Ela está sempre lá, seja para lembrar de uma reunião ou para resolver qualquer problema que apareça. Ela faz tudo funcionar, mas eu nunca parei para pensar muito nisso. Para mim, é puramente funcional. Eu preciso dela para organizar minha vida. E ela faz isso de forma impecável. É apenas uma questão de conveniência. Confio cegamente nela. Eu nem questiono mais. Se Isabela falou que é assim que tem que ser, eu apenas sigo. Aprecio muito o que ela faz, mais do que qualquer pessoa no meu círculo. Eu também faria qualquer coisa por ela. E, sem dúvida, já fiz muitas. Não importa o que seja, se ela precisar, estou lá. Não se trata apenas de trabalho. É uma lealdade que vai além do escritório. Algo que eu nem saberia explicar. Só que, claro, nunca me passou pela cabeça olhar para ela de outra forma. Não estou aqui para enrolar. Eu valorizo beleza. Sempre foi assim. Mas o que eu sinto pela Isabela? Bom, nunca considerei algo além de trabalho. Eu me envolvo com mulheres deslumbrantes, modelos, mulheres que fazem os olhares se virarem. Mas com elas, não há conexão real. Nada além do que os olhos podem ver. Isabela é diferente. Eu sei que ela se importa. Mas o que isso significa de verdade? Desde que os pais de Gabriel faleceram em um trágico acidente, ele se apoiou fortemente em Isabela. Ele era independente nos negócios, comandava a empresa com uma visão impecável, mas, no fundo, sua vida pessoal havia desmoronado. E foi ali que Isabela entrou, não só como sua secretária, mas como seu alicerce. Ela era a pessoa que organizava sua rotina, sabia o que ele precisava antes mesmo de ele pedir e, aos poucos, se tornou sua companheira de momentos únicos. Gabriel era um homem atraente, rico e muito cobiçado, tanto pela imprensa quanto pelo meio social. Ele gostava de estar sempre acompanhado de mulheres deslumbrantes, atrizes, modelos, todas impecavelmente bonitas. Era uma forma de manter sua imagem de galã bem-sucedido, algo que ele alimentava. Mas o que ninguém sabia, o que as câmeras não capturavam, era que os momentos mais genuinamente felizes da vida de Gabriel aconteciam ao lado de Isabela. Nos fins de semana, quando ele não tinha compromissos de trabalho ou eventos sociais, ele a chamava para sua casa. Eles assistiam a filmes de comédia e riam juntos, com uma leveza que ele não encontrava em nenhuma outra companhia. Às vezes, eles jogavam vôlei na quadra do quintal, onde Gabriel se permitia ser uma versão mais descontraída e despreocupada de si mesmo. Durante esses momentos, ele se esquecia de sua fachada de empresário sério e distante. Ele se tornava apenas Gabriel, o homem simples, divertido e cheio de vida. No entanto, quem prestava atenção em cada detalhe dessa proximidade era a tia de Gabriel, Dona Laura, que morava com ele desde que ele assumirá a presidência da empresa. Ela observava com curiosidade, mas também com carinho, como o sobrinho mudava completamente quando estava ao lado de Isabela. Ela percebia que havia algo mais profundo ali, algo que talvez nem Gabriel tivesse se dado conta. E, claro, ela não poderia deixar de especular. Certa tarde, enquanto Gabriel estava ocupado em uma reunião, Dona Laura encontrou Isabela no corredor, terminando de organizar alguns papéis. Ela se aproximou,
fingindo uma casualidade que não convencia. Isabela, querida, posso te perguntar uma coisa? Começou Dona Laura, em seu tom gentil, mas afiado. Isabela sorriu educadamente, sem imaginar o que viria a seguir. Claro, Dona Laura. O que gostaria de saber? A tia se inclinou ligeiramente, como se fosse compartilhar um segredo, e sussurrou: você e o Gabriel. Vocês são tão próximos. Eu vejo como ele é diferente quando está com você. Ele fica mais leve, feliz. E vocês passam tanto tempo juntos. Ela fez uma pausa estratégica. Você não acha que talvez esteja gostando dele mais do que deveria? Afinal, uma simples secretaria não ia passar tanto tempo ao lado do chefe sem sentir algo, certo? Isabela sentiu o coração apertar, mas manteve sua postura firme, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Ela sorriu, tentando parecer desinteressada. Dona Laura, o Gabriel é um ótimo chefe e uma pessoa incrível. Tenho muito carinho por ele, mas meu trabalho é apenas cuidar da vida dele de forma profissional. Somos muito próximos, sim, mas é só isso, respondeu Isabela, esperando que sua voz não traísse o que realmente sentia. Dona Laura observou por alguns segundos, como se pudesse ver através da fachada de Isabela. Ela deu um pequeno sorriso, como se soubesse de algo que Isabela não estava pronta para admitir. Bom, se é assim. Mas, querida, eu tenho olhos. E uma coisa eu te digo, o que vocês têm é raro. E não falo só da relação de trabalho. Dona Laura piscou de maneira cúmplice e se afastou, deixando Isabela com os pensamentos ainda mais confusos. Naquele mesmo fim de semana, Gabriel chamou Isabela para passar a tarde jogando vôlei. Eles riram, como sempre faziam, entre brincadeiras e conversas leves. Após o jogo, ele a chamou até o closet, antes de ir tomar banho. Isabela, hoje tenho um encontro importante com uma modelo internacional. Ela é incrível. Preciso que você escolha a melhor roupa, quero impressionar. Ela é a mulher mais bonita com quem já saí, disse Gabriel, sorrindo com entusiasmo, sem perceber o impacto que suas palavras causavam. Isabela apenas assentiu, com um nó se formando em sua garganta, enquanto ele seguia para o banho. No quarto, sozinha, ela começou a procurar a roupa perfeita no armário de Gabriel, passando a mão pelos tecidos caros, mas com as lágrimas silenciosamente escorrendo por seu rosto. A dor era intensa, como se cada peça que ela tocava representasse uma parte do seu coração sendo despedaçada. Ela sabia que Gabriel a via como sua confidente, sua amiga, sua coluna. Mas nunca como mulher. Não como ele via as outras, as que eram lindas e perfeitas. E isso a destruía. Enquanto escolhia o terno, Dona Laura apareceu à porta do quarto, observando de longe. Ela não disse nada, mas viu as lágrimas que Isabela tentava esconder. Sabia que ali havia mais do que uma simples relação de trabalho. Sabia que o coração de Isabela estava em pedaços, mesmo que a jovem tentasse ser forte. Dona Laura suspirou, balançando a cabeça em silêncio. Ela sabia que Gabriel precisaria de um empurrão para enxergar o que estava bem na frente dele. E talvez, só talvez, estivesse na hora de intervir antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte ao encontro com a modelo internacional, Gabriel estava radiante. Sentado em sua mesa no escritório, conversava animadamente com seu melhor amigo, Arthur, sobre como a noite tinha sido perfeita. Ele falava alto, com aquele entusiasmo típico que o acompanhava sempre que se envolvia com uma mulher nova, sem sequer perceber a presença de Isabela ao lado, organizando seus papéis como de costume. Cara, a noite foi incrível. Gabriel dizia, com um sorriso largo no rosto. Ela é diferente, entende? Inteligente, linda. Vou chamá-la para sair de novo, acho que dessa vez pode ser algo mais, sabe? Isabela, que ouvia tudo em silêncio, sentiu o coração se apertar. Algo mais. As palavras ecoavam em sua mente como um golpe doloroso.
Gabriel nunca saía 2 vezes com a mesma mulher. Ele sempre deixava claro que suas relações eram passageiras, algo casual. Mas agora, ele queria repetir. Queria vê-la de novo. E pela primeira vez, Isabela sentiu um desespero real crescendo dentro dela. Ela manteve a postura, tentando não demonstrar o turbilhão de sentimentos que a dominava. Mas seus olhos começaram a se encher de lágrimas, algo que ela lutava para controlar. Enquanto organizava os papéis, disfarçando o que sentia, Arthur a olhou de relance. O amigo de Gabriel notou o brilho nas lágrimas que ela tentava esconder, e seu olhar encheu de pena. Ele sabia. Ele sabia há muito tempo que Isabela era apaixonada por Gabriel, algo que o próprio Gabriel nunca enxergou. Arthur, no entanto, não disse nada. Não era seu lugar interferir. Mas era doloroso ver Isabela sofrendo daquela forma, invisível aos olhos de Gabriel, que continuava falando alegremente sobre sua noite e seus planos. Isabela, incapaz de segurar o peso daquele momento, pediu licença discretamente e foi até o banheiro. Lá, finalmente, deixou as lágrimas correrem sem controle. Se Gabriel realmente estivesse se apaixonando por outra mulher, ela sabia que isso seria seu fim. Como ela poderia continuar vivendo ao lado dele, lidando com todos os aspectos de sua vida, sabendo que ele estava se apaixonando por outra? Enquanto soluçava baixinho, a porta do banheiro se abriu e Dona Laura entrou. A tia de Gabriel ficou parada por um momento, observando a cena. Ela não ficou surpresa ao encontrar Isabela naquele estado, porque já havia percebido a angústia da jovem há algum tempo. Isabela, Dona Laura falou suavemente, se aproximando. Meu bem, não precisa dizer nada. Eu sei. Eu sei o quanto você sofre. Isabela ergueu o olhar, tentando enxugar as lágrimas, mas seu rosto estava marcado pela tristeza. Dona Laura, eu não sei mais o que fazer, Isabela sussurrou, com a voz fraca. Ele nunca vai me ver. Nunca vai perceber, ela se calou, sem forças para continuar. Dona Laura segurou sua mão, oferecendo conforto. Querida, eu venho observando você e o Gabriel há muito tempo. E o que vejo é que ele é completamente dependente de você, mesmo que não perceba. Mas você precisa pensar em você também. Você é jovem, talentosa, tem tanto a oferecer. Não pode continuar se sacrificando dessa forma por alguém que não te enxerga como deveria. Isabela baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras. O que eu faço, Dona Laura? Eu não consigo imaginar minha vida longe dele. Mas, ao mesmo tempo, não sei até quando vou aguentar isso. Dona Laura respirou fundo e, com o tom mais firme, aconselhou. Talvez seja a hora de deixá-lo sozinho, para ele aprender a viver sem você. Eu prometo que arrumo outro emprego para você, em uma ótima empresa, com pessoas que vão te valorizar. O Gabriel vai perceber o que perdeu, mas só vai entender isso quando você não estiver mais lá, cuidando de tudo. Você precisa se afastar para ele enxergar sua importância. Confie em mim. Isabela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Parte dela sabia que Dona Laura estava certa, mas outra parte temia o vazio que ficaria em sua vida se ela saísse. Eu não sei, Dona Laura, Isabela respondeu, ainda incerta. Dona Laura apertou sua mão com carinho. Pense nisso, querida. Você é forte e merece muito mais. Confie em mim, eu já tenho algo em mente para você. E, se decidir partir, eu estarei aqui para te ajudar. No dia seguinte, Isabela foi pega de surpresa por uma ligação de Dona Laura. Isabela, querida, já marquei uma entrevista para você em uma empresa renomada. Um amigo meu está precisando de uma assistente de confiança, alguém com sua competência e dedicação. Será uma oportunidade incrível para você. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, seu coração acelerado. Seria essa a chance de se libertar? De começar de novo, longe de Gabriel?
Talvez fosse hora de parar de viver à sombra de um amor não correspondido e seguir em frente. Obrigada, Dona Laura. Eu vou pensar, disse Isabela, ainda indecisa, mas sabendo que, no fundo, aquela poderia ser sua saída. Mas naquele momento, uma coisa era clara: a ideia de viver longe de Gabriel a assustava. Contudo, continuar vivendo naquela dor silenciosa parecia insuportável. Agora, era sua vez de escolher o que fazer com seu coração. Na manhã seguinte, o escritório estava estranhamente silencioso. Gabriel, como de costume, chegou depois de um café da manhã casual e estava pronto para mais um dia. Ao passar pela sala de Isabela, algo o incomodou: a cadeira dela estava vazia. Deve ter se atrasado, ele pensou, sem dar muita atenção. Depois de alguns minutos, já no escritório com seu amigo Arthur, Gabriel começou a relatar a noite anterior com a modelo internacional. Ele estava animado no começo, mas logo seu entusiasmo começou a se dissipar. Ela é bonita, claro, Gabriel disse, balançando a cabeça, mas, sei lá, não é. Não é a mesma coisa. Essas mulheres nunca são como eu imagino. Conversar com elas é superficial, entende? Queria que uma delas fosse como a Isabela. Simples, inteligente, e que me entende. Ele pausou por um momento, franzindo o senho, como se finalmente percebesse o que estava dizendo. Arthur, que escutava em silêncio, viu a abertura perfeita. Você percebe o que acabou de dizer, não é? Perguntou Arthur, com um tom mais sério. Toda vez que você sai com alguma dessas mulheres, você acaba comparando com a Isabela. Não são só as tarefas dela que você sente falta, Gabriel. Ela é muito mais do que sua secretária para você. Gabriel piscou algumas vezes, como se estivesse processando. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo som da porta do escritório se abrindo. Isabela entrou, com o rosto decidido e a postura firme. Isabela! Gabriel exclamou, aliviado por finalmente vê-la. Onde você esteve? O dia não foi o mesmo sem você. Achei que você tinha ficado doente ou algo assim. Ela respirou fundo, tentando manter a calma diante do olhar confuso dele. Seu coração acelerava, mas ela estava decidida. Era o momento de seguir em frente. Eu fui fazer uma entrevista de emprego, Gabriel, disse ela, olhando diretamente para ele, sentindo o peso das palavras. E já fui contratada. Estou aqui para te avisar que estou pedindo demissão. O sorriso de Gabriel desapareceu imediatamente. Ele ficou imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Arthur, ao lado, assistia a tudo em silêncio, observando a reação de seu amigo. O quê? Gabriel murmurou, incrédulo. Demissão? Você não pode estar falando sério, Isabela. O que houve? Alguma coisa aconteceu? É por causa de algo que eu fiz? Isabela balançou a cabeça lentamente, mantendo-se firme, apesar da vontade de recuar. Não, Gabriel. Não é nada que você tenha feito. Na verdade, eu deveria ter tomado essa decisão há muito tempo. Eu preciso seguir em frente. Já estou empregada em outra empresa, e acredito que é o melhor para mim. Gabriel deu um passo à frente, desesperado. Não, Isabela, você não pode fazer isso. Eu preciso de você. Você sabe disso. Quem vai cuidar de tudo? Quem vai me lembrar das coisas? Eu não consigo, ele estava perdido, a voz trêmula, sem acreditar que estava prestes a perdê-la. Isabela sentiu o nó em sua garganta apertar, mas manteve a postura. Gabriel, eu sempre estive ao seu lado, e vou te ajudar a transição. Vou ficar por mais um mês, o suficiente para treinar alguém para me substituir. Mas minha decisão está tomada. Gabriel olhou para ela, com o coração acelerado. Ele não conseguia aceitar.
Não é só sobre o trabalho, Isabela, ele disse, a voz mais baixa agora, quase num sussurro. Você é a pessoa que mais me entende, que me conhece melhor do que qualquer outra. Não sei se consigo continuar sem você. Isabela fechou os olhos por um breve momento, as lágrimas ameaçando cair novamente. Mas ela já tinha sofrido demais. Ele não via o que ela sentia, e ela não podia continuar se machucando. Você vai ficar bem, Gabriel. Vai encontrar outra pessoa que faça tudo isso por você. Alguém que se encaixe melhor no que você procura, disse ela, com a voz suave, mas decidida. Eu já fiz minha escolha. Gabriel, agora sem saber o que dizer, simplesmente olhou para ela, atônito. Ele queria gritar, pedir para ela ficar, mas as palavras fugiam. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente vendo o quanto ela significava. Isabela olhou uma última vez para Gabriel, com um misto de tristeza e alívio no coração. Ela sabia que, por mais que doesse, aquela era a decisão certa. Depois de tantos anos dedicando sua vida a alguém que nunca veria como ela realmente desejava, era hora de cuidar de si mesma. Ela saiu da sala com a cabeça erguida, deixando Gabriel para trás, perdida em seus próprios sentimentos, finalmente percebendo o quanto ela era essencial, só que talvez fosse tarde demais. Os dias que se seguiram àquele pedido de demissão foram completamente diferentes de tudo que Gabriel já havia experimentado. Era como se Isabela tivesse se tornado outra pessoa, ou, pelo menos, ele estava a conhecendo sob uma nova perspectiva, que o deixava inquieto e confuso. Antes, ele estava acostumado com o tom caloroso dela em suas conversas, a atenção aos detalhes, o cuidado em lembrar de cada pequena coisa da sua vida pessoal e profissional. Agora, tudo era diferente. Isabela era distante, estritamente profissional. Quando ele a chamava para discutir um assunto pessoal, como costumava fazer, pedir sugestões de filmes ou mesmo ajuda para escolher roupas para algum encontro, ela simplesmente recusava de forma educada, mas firme. No início, Gabriel se sentia perdido. Ele sempre pensara que Isabela era constante, a rocha de sua vida. Como poderia funcionar sem ela por perto, garantindo que tudo estivesse em ordem? E mais, como ela podia simplesmente desligar essa parte pessoal da relação deles, como se não fosse importante? Isso o deixava frustrado. Ele passava horas no escritório remoendo a situação, conversando com Arthur, seu amigo, e até mesmo com a tia. Não sei o que está acontecendo com ela, tia, Gabriel confessava numa tarde, esfregando as mãos com impaciência. Ela está tão diferente. Eu costumava poder falar com ela sobre qualquer coisa, agora é como se fosse uma estranha. Ela só fala sobre trabalho e, ainda assim, de maneira tão fria. Sinto como se estivesse perdendo minha bússola. A tia apenas observava, seu olhar calmo e sábio avaliando o sobrinho. Ela sabia que essa transformação estava apenas começando, e que Gabriel ainda teria muito a aprender sobre si mesmo e sobre Isabela. Nas noites seguintes, quando ele saía com outras mulheres, seu comportamento também mudou. Ele ainda procurava atrizes ou modelos, como sempre fizera, mas algo estava errado. Ele se pegava falando de Isabela para elas, mencionando como ela era impecável em seu trabalho, como sempre sabia exatamente o que ele precisava, como organizava sua vida com uma precisão que ele nunca havia encontrado em ninguém. Ele falava sobre os pequenos detalhes, o café que ela preparava exatamente como ele gostava, o jeito como ela sabia qual era o humor dele, apenas ao vê-lo pela manhã, como ela sabia quando ele estava cansado demais para falar, e simplesmente agendava um dia livre, sem que ele precisasse pedir. Essas coisas o atormentavam porque ele não conseguia entender o que estava sentindo. Começou a reparar em gestos que antes passavam despercebidos, a maneira como ela arrumava a mesa de reuniões de forma que ele nunca precisasse se esforçar para pegar um documento, como ela tinha a delicadeza de lembrar das coisas mais insignificantes, como a bebida favorita dele em determinadas estações do ano. Eram esses gestos que começavam a assombrar seus pensamentos. Certo dia, ele a viu na sala de reuniões, organizando papéis para uma apresentação.
A luz suave do final da tarde atravessava a janela, iluminando-a de um jeito que ele nunca tinha reparado antes. Ela estava concentrada, silenciosa, e pela primeira vez, Gabriel não viu Isabela apenas como uma secretária, ou como alguém que estava ali para garantir que ele não esquecesse nada. Ele a viu como uma mulher. Não como as que ele costumava frequentar, as modelos glamorosas e deslumbrantes. Não, havia algo em Isabela que ele nunca tinha reconhecido até aquele momento. Algo profundo. Ela era essencial para ele. E isso ia muito além das tarefas do dia a dia. Esse pensamento o fez vacilar. Ele nunca tinha pensado nela dessa maneira antes, e agora, começava a perceber o quanto ela estava presente em todos os aspectos de sua vida. Era como se ela tivesse feito parte dele esse tempo todo, sem que ele notasse. Os dias passaram, e ele começou a se sentir inquieto. Quanto mais tentava entender o que estava acontecendo, mais difícil se tornava. Ele começou a comparar cada mulher com Isabela, não fisicamente, mas em essência. Nenhuma delas parecia conhecê-lo, compreendê-lo da forma que ela o fazia. Nenhuma delas sabia qual era o seu prato favorito em um dia de estresse, ou quando ele precisava de silêncio. E, mais importante, nenhuma delas fazia ele se sentir em paz. O ápice aconteceu em um jantar que ele marcou com uma atriz famosa. Era para ser mais uma noite casual, mas tudo parecia errado. Ele não conseguia prestar atenção na conversa. Seus pensamentos estavam em outro lugar, com outra pessoa. A cada palavra da mulher à sua frente, ele se lembrava de Isabela. Quando finalmente voltou para casa, ele desabou no sofá, exausto emocionalmente. A confusão dentro de si crescia. Naquela noite, enquanto encarava o teto do quarto, algo estalou em sua mente. Pela primeira vez, Gabriel se permitiu pensar em Isabela de forma diferente. Não como sua secretária, mas como alguém muito mais importante. A verdade caiu sobre ele com uma força inesperada, ele estava apaixonado por ela. O choque dessa revelação o deixou tonto. Como ele, que sempre valorizara a beleza exterior e as aparências, poderia estar apaixonado por Isabela, alguém que ele nunca tinha visto nesse sentido? Ele nunca imaginou que poderia se apaixonar por alguém que não se encaixasse em seus padrões superficiais. Mas ali estava ele, diante da verdade mais clara de todas. Ela era a única pessoa que realmente importava. Gabriel andava pela casa com o coração apertado. A ausência de Isabela estava sufocante, muito além do que ele imaginava que pudesse sentir. Sua tia o observava, e, como sempre, sabia o que ele estava sentindo antes mesmo que ele pudesse admitir para si mesmo. Naquela tarde, ela o chamou para uma conversa. "Senta aqui, Gabriel", disse ela, com a voz firme, mas carinhosa. Ele obedeceu, sentando-se ao lado dela no sofá, exausto. Eu não sei o que fazer, tia. Isabela está indo embora, e eu sinto que vou perder o chão. Eu preciso dela", confessou ele, olhando para as mãos, os olhos cheios de confusão. Ela olhou profundamente nos olhos, vendo o tormento em seu sobrinho e, ao mesmo tempo, a imaturidade que ele tinha carregado durante tanto tempo. "Gabriel, eu sempre soube. Sempre soube que você ama Isabela", começou ela, calmamente. "Mas você demorou tanto para perceber que deixou essa menina sofrer demais. Você estava ocupado com as modelos e atrizes, sem perceber que o verdadeiro amor estava sempre ao seu lado. E agora você está perdendo ela." Gabriel ficou em silêncio, digerindo as palavras da tia. Sua mente voltava a cada momento em que esteve com Isabela, cada sorriso, cada olhar, e como ela estava lá por ele em tudo. E, mesmo assim, ele a deixou de lado, como se ela fosse apenas parte da rotina. "Tia, eu amo a Isabela. Sempre amei, mas não percebi até agora. Só que agora parece tarde demais." Sua voz saiu quebrada, e ele sentiu um peso no peito que nunca havia experimentado antes. Ela suspirou, pegando as mãos dele.
Nunca é tarde para amar, meu querido. Mas você vai ter que provar para ela que seu amor é real, que não é só o medo de ficar sem ela. Isabela não é tola. Ela precisa de mais que palavras. No dia seguinte, Gabriel encontrou seu amigo Arthur no escritório, ainda sem notícias de Isabela. Ele estava desesperado e precisava desabafar. Arthur, eu não sei o que fazer. Ela pediu demissão e eu não consigo pensar em mais nada. Eu sinto que estou perdendo tudo. Arthur olhou para o amigo com uma mistura de pena e frustração. Gabriel, você finalmente percebeu o que todo mundo já sabia, disse Arthur, a voz carregada de uma verdade que ele segurava há muito tempo. Isabela te ama. Sempre amou. E você a fez sofrer demais com essa sua cegueira. Você nunca reparou, mas enquanto você saía com todas aquelas mulheres, todos viam a dor nos olhos dela, mesmo assim ela estava aqui, sempre por você. E mesmo assim, você nunca a viu de verdade. Gabriel desviou o olhar, sentindo o peso da culpa esmagando seus ombros. Eu sei que a fiz sofrer. Mas eu a amo, Arthur. Eu percebi isso agora, e não posso deixá-la ir embora assim. Sua voz era de desespero, a vulnerabilidade clara em cada palavra. Arthur balançou a cabeça, tentando manter a calma. Se você realmente a ama, Gabriel, tem que mostrar para ela. Você tem que provar que ela é a mulher que você ama, não só alguém que te ajuda a organizar sua vida. Gabriel engoliu em seco, as palavras de Arthur se misturando às de sua tia na mente. Ele sabia que não poderia perder mais tempo. Naquela tarde, Gabriel foi até a casa de Isabela. Quando ela abriu a porta, sua expressão era de surpresa, mas também de resistência. Ela não parecia disposta a mudar de ideia. O que você está fazendo aqui, Gabriel? Perguntou ela, cruzando os braços em uma postura defensiva. Ele respirou fundo, tentando controlar o turbilhão dentro dele. Isabela, eu preciso falar com você. Por favor, só me escuta. Eu sei que você acha que eu estou acostumado com você, que eu só te vejo como alguém que sempre esteve por perto. Mas eu preciso te dizer que eu te amo, Isabela. Sua voz falhou no final, os olhos brilhando com a verdade que ele finalmente conseguirá admitir. Isabela o encarou, assustada, ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Gabriel, isso não é justo, disse ela, a voz baixa, mas firme. Você não pode dizer isso agora, só porque percebeu que não quer me perder. Eu não sou só uma conveniência para você. Eu não posso acreditar que esse sentimento seja real, porque você nunca me viu assim antes. Só agora que eu estou indo embora é que você se deu conta? Havia uma lágrima escapando, mas ela a enxugou rapidamente, tentando manter a compostura. Gabriel sentiu o desespero aumentar, mas ele sabia que tinha que ser honesto, mais do que nunca. Eu entendo o que você está dizendo, e você está certa. Eu fui um idiota. Eu passei tanto tempo cego, tão ocupado com o superficial, que eu não percebi o que estava bem na minha frente. Mas, Isabela, isso não é porque eu estou acostumado com você, porque você cuida de toda a minha vida. Eu te amo. Não só porque você me conhece como ninguém, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você, eu não consigo nem respirar direito desde o momento que você se afastou. Não são as outras mulheres, não é a rotina. É você, Isabela. Você é quem me faz feliz, quem me completa de verdade. Isabela olhou para ele, com os olhos marejados. Como eu posso acreditar em você agora, Gabriel? Como eu posso acreditar que isso não é só medo de ficar sozinho? Há 2 semanas você estava falando em ter algo a mais com uma mulher linda. Ele deu um passo à frente, o olhar firme, mas com uma súplica silenciosa. Porque eu nunca senti isso antes. Porque pela primeira vez, eu estou com medo, sim. Medo de perder a única mulher que realmente faz meu coração ficar em paz, que me faz rir, que me faz ser uma pessoa melhor.
E se isso não for amor, então eu não sei o que é. Isabela hesitou, o coração acelerado. Ela queria acreditar, mas tinha medo de se magoar. Como pode aquele homem que sempre foi inalcançável para ela, agora estar apaixonado por ela? Você vai ter que me provar isso, Gabriel. Não com palavras, mas com ações. Disse ela, sua voz mais suave, embora ainda incerta. Ele assentiu, determinado. Eu vou te provar todos os dias, Isabela. Porque você é tudo para mim. E eu não vou te perder. Na manhã do último dia de trabalho de Isabela, o clima estava estranho. Gabriel havia mudado completamente nas últimas semanas. Não olhava mais para as mulheres exuberantes que apareciam ao redor dele, e não pedia nada para Isabela além de assuntos relacionados ao trabalho. Tudo parecia diferente. Ela tinha se preparado emocionalmente para aquele dia, pronta para se despedir e seguir para sua nova jornada, mas algo a incomodava. Quando Gabriel chegou ao escritório, foi direto até ela. Isabela, faça uma reserva para 2 pessoas, em uma pousada romântica, para este final de semana. Isabela parou, encarando 2 pessoas, pensou, com o coração apertado. Com quem ele vai passar o final de semana? Será que ele desistiu de mim? E toda aquela conversa sobre me amar? Ela fez a reserva, mas a dúvida crescia dentro dela. Estaria ele voltando a ser o homem de antes, aquele que apenas brincava com os sentimentos das pessoas? Sua mente estava uma tempestade de pensamentos. Depois do almoço, Gabriel a chamou em sua sala. Isabela, entre, por favor. Ela entrou com o coração acelerado, sentindo que algo maior estava por vir. O que foi, Gabriel? Perguntou ela, tentando manter a calma. Ele respirou fundo e a olhou nos olhos, sua expressão serena, mas carregada de emoções profundas. Eu quero que você saiba que, se quiser ir para outra empresa, pode ir. Eu entendo que talvez seja melhor para você. Talvez lá você tenha mais oportunidades. Eu não quero ser um obstáculo no seu caminho, disse ele, com uma serenidade que a confundiu completamente. Isabela arregalou os olhos, sentindo uma onda de indignação e dor tomar conta dela. Ela não conseguia mais controlar as emoções. Como assim? Ela gritou, o coração acelerado, a respiração ofegante. Depois de tudo que você disse, depois de dizer que me ama, agora você simplesmente me deixa ir? E essa reserva para 2 pessoas? Você vai com quem? Como pode fazer isso comigo? Como pode ser tão contraditório? Gabriel a observava em silêncio, e então, suavemente, uma risada escapou de seus lábios, mas não era de deboche. Era uma risada leve, de alguém que estava prestes a revelar algo importante. Isabela, eu estou liberando a secretária, disse ele, aproximando-se dela devagar, com os olhos cheios de ternura. A secretária que cuidou de mim por tanto tempo, que organizou minha vida, que esteve ao meu lado em cada pequeno detalhe. Ela merece seguir o caminho que achar melhor. Mas a mulher que eu amo, ele deu um passo à frente, os olhos agora cravados nos dela. A mulher que eu amo, essa eu não posso deixar ir. E espero que ela não vá. Ela ficou paralisada, as palavras dele atingindo seu coração como uma onda de calor. A reserva que eu pedi, ele continuou, pegando suavemente sua mão. É para nós 2. Eu marquei o final de semana porque eu quero te mostrar que eu mudei, que eu sou capaz de te fazer feliz. Isabela, eu não sei viver sem você. Eu tentei ser forte, te liberar, mas, a verdade é que, eu te amo. Passe esse fim de semana comigo, mas, acima de tudo, passe o resto da sua vida comigo. Os olhos de Isabela encheram-se de lágrimas, mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade. A confusão e a dor que ela sentia se dissolveram no calor das palavras dele, na sinceridade que emanava de cada gesto. Gabriel, ela começou, a voz trêmula.
eu não sei o que dizer. Ele deu um passo à frente, trazendo seu rosto para perto do dela, os olhos brilhando com uma emoção sincera e palpável. Diga que sim, Isabela. Diga que vai ficar comigo, porque eu prometo que vou passar o resto da minha vida te amando, te valorizando como você merece. Eu quero que você seja feliz, e se você me der a chance, vou passar cada dia fazendo isso acontecer. Ela não conseguiu mais segurar as lágrimas. Um sorriso tímido se formou em seus lábios, enquanto ela sentia o amor dele envolvê-la de uma forma que ela nunca havia imaginado. Sim, sussurrou ela, ainda entre lágrimas. Eu aceito, Gabriel. Eu aceito passar o fim de semana com você, e eu aceito passar o resto da minha vida com você, eu te amo, sempre te amei. Sem esperar mais um segundo, Gabriel a puxou para perto, e os lábios dele finalmente encontraram os dela. O beijo foi lento, cheio de carinho, como se o tempo tivesse parado ali, naquele momento. Era um beijo carregado de todas as palavras que eles nunca disseram, de todos os sentimentos que haviam reprimido por tanto tempo. Era o começo de algo novo, de uma vida que ambos mal podiam esperar para viver juntos, e ali, Gabriel sentiu que finalmente encontrou o que tanto procurou em tantas mulheres. Quando se afastaram, os olhos dela brilhavam, e o sorriso dele era o reflexo perfeito da felicidade. Eu te amo, Isabela, disse ele, acariciando seu rosto com uma ternura que ela jamais esqueceria. Eu também te amo, Gabriel, respondeu ela, finalmente entregando seu coração sem medo. A partir daquele dia, eles sabiam que o futuro seria deles. Não apenas como chefe e secretária, mas como duas almas que se encontraram e decidiram não se perder nunca mais. Ei pessoal, quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos, mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor? Está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.